Cara, é inacreditável o que o Palmeiras conseguiu fazer hoje com o torcedor, cara. Que vergonha, cara, que vexame. Esse resultado é um vexame e vem de outros resultados ruins, outros empates que estavam mascarando muito do que é a incompetência do time, e hoje a gente viu claramente no que foi um jogo desesperador. Vamos falar um pouco sobre isso. E, cara, que revoltante, cara. Já deixa aqui nos comentários quem que foi melhor, quem que foi pior. Deixa sua opinião aqui sobre o jogo. Tô revoltado também. Deixa o like, o hype aqui também pra dar uma força pro meu trampo. Se puder, se inscreve aqui no Rick Covil e no Covil TV. Lembrando, torne-se membro, tá? Os membros aqui, eles participam, aparecem em todos os vídeos. E, mano, quando a gente olha pra esse jogo do Palmeiras e olha pra essa estatística aqui, do momento de ataque, parece que o Palmeiras amassou, né? Amassou foi nada, cara. Que jogo ridículo do Palmeiras. E muito passa por uma questão que eu achei que seria boa, tá bom? Que eu achei que seria boa. Hoje o Palmeiras foi escalado com uma escalação que a gente vinha pedindo, que era muito mais pensando num 4-3-3 do que exatamente num 4-2-3-1 com o Andrés de meia. E aí a gente teve basicamente isso aqui, ó, que foi a formação do Palmeiras no jogo de hoje. Com Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo, Arthur, Emiliano, Andrés, Marlon, John Arias, Alan e Flaco Lopes. E muitas vezes, nos últimos jogos, principalmente, a gente se irritou com essa questão do Abel colocar o Andrés aqui, né? Como um meia no 4-2-3-1. Ele vinha ser esse meia. E aí você tinha uma dupla de volantes, muitas vezes com o Marlon e com o Emiliano, né? Só que no final das contas, como o Palmeiras é um time viciado no 4-4-2... os pontas eles baixavam e o Andrés ficava aqui ilhado junto com o Flaco Lopes, que vinha buscar o jogo, e o Andrés acabava virando 9. Já mostrei nos últimos jogos que o Andrés estava funcionando como 9, não porque o Abel colocava de 9, mas porque a consequência do time jogar no 4-4-2 ele acabava virando 9. Mas no final das contas era uma dupla de ataque. Era uma ideia dele ser esse meia, mas numa dupla de ataque. E hoje, cara, ele escala de novo essa formação com 3 volantes, mas em vez do Evangelista ele bota o Emiliano mesmo e dava um indício de que poderia ser isso aqui, ó, um 4-3-3 de fato. E cara, foi um 4-3-3 de fato. Quando a gente olha principalmente para a construção do Palmeiras, eu enxerguei um 4-3-3, tá? A construção do Palmeiras tinha um 4-3-3, um 4-3-3 muito bem desenhado, inclusive, eu vou colocar aqui na tela aqui para vocês verem. Para mim fazia sentido, tá? Pra mim fazia sentido isso aqui, ó. Ó, linha de 4 aqui, ó, na saída de bola. Giai, Gomes, Murilo e Arthur. Os laterais saindo um pouco mais. E a trinca de volantes, pô. Emiliano aqui no tripé. Marlon de um lado, Andrés de outro. Marlon até pela direita e o Andrés pela esquerda. E essa era a formação do Palmeiras construindo. E, cara, era isso que eu queria ver. E antes da gente ir pra parte das críticas, eu quero saber a opinião de vocês se eu tô falando merda. Primeiro tempo não foi ruim não, cara. Primeiro tempo não foi ruim não, o Palmeiras circulou a bola, trocou muitos passes. Vou até colocar as estatísticas aqui pra gente ter certeza se eu tô falando besteira. Eu acho que o Palmeiras trocou mais passes no primeiro do que no segundo tempo, ó. Vamos aqui pras estatísticas, ó. O Palmeiras trocou 523 passes, deixa eu ver quanto que foi no primeiro tempo. O primeiro tempo foi 281, acho que é meio a meio, né? Segundo tempo, 242, pouca diferença. Mas o Palmeiras trocou mais passes no primeiro tempo, pouca coisa a mais, mas acho que circulou muito mais a bola. Acho que circulou, teve uma grande chance contra 0 do Cerro Porteño, 8 finalizações. Eu acho que o Palmeiras no primeiro tempo faltou calibrar a pontaria no último passe. Teve muitas situações que o Palmeiras girava espaço, movimentações interessantes, mas na hora do último passe os caras erravam. Por nervosismo, sei lá pelo quê. Inclusive, hoje eu tive a impressão de que o Palmeiras ele não estava tão mecânico, né, no primeiro tempo. O Alan saía da ponta, vinha por dentro, o Arias saía de ponta, vinha por dentro, trocava com o Alan, o Andrés vinha de atacante, vinha de volante, buscava a bola na defesa, caía pelo lado. Eu senti os jogadores muito mais livres para jogar, muito à vontade, e o Palmeiras conseguindo circular a bola. A minha percepção do primeiro tempo foi essa, faltou ser mais incisivo, mas o Palmeiras tava interessante esse 4-3-3, e a minha percepção era sobre um segundo tempo que ia ser bom. E aí quando a gente olha aqui, ó, para estatísticas, vocês percebem que o Palmeiras é o verdinho, as estatísticas pró-Palmeiras, todas no primeiro tempo. Quando a gente muda pro segundo tempo, olha como inverte. A maioria das estatísticas viram pró-Cerro Porteño. Menos posse de bola, o Palmeiras teve muita posse de bola. Porque foi um jogo que no segundo tempo o Palmeiras simplesmente derreteu.
derreteu. Foi uma coisa inacreditável que aconteceu no segundo tempo. E depois do recadinho eu vou trazer uma análise exata do que foi esse derretimento do Palmeiras. Ei, pera só um segundinho. Eu gosto de fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? É pra desanimar, né, rapaziada? 4-3-3 que tava funcionando, tinha coisas pra ajustar, mas tava funcionando. Inicia o segundo tempo, o Palmeiras toma um gol besta e a partir daí o Palmeiras sente esse gol, não consegue criar absolutamente nada. E aí, o 4-3-3 que funcionava contra esse 4-4-2 do seu Portenho passa a não funcionar mais porque ele simplesmente fecha uma linha de 5, né, para se fechar completamente, uma linha de 4 no meio campo e deixa só o Verratti na frente. Com isso, você precisava de 2 caras no ataque, não tinha como você não deixar 2 caras no ataque, porque você tem 3 zagueiros, em tese. Então não adiantava ficar só o Flaco Lopes aqui, porque agora tinha um zagueiro a mais. Só que ao invés do Abel simplesmente botar o Arias para ser essa dupla de ataque e baixar o Alan pela ponta, ele sobe o Andréas para ser de novo esse segundo atacante, baixa o Arias por uma ponta, Alan por outra, Emiliano, Marlon, e aí estamos nós novamente com o 4-4-2 do Abel, que sempre é a solução. Arias pegando um lateral, Alan no outro, e os 2 atacantes, Andréas Pereira e Flaco Lopes. Não dá para entender essas coisas, né? Mas uma coisa é fato, o Abel percebeu que o Andréas não funciona de atacante, e dessa vez ele não deixou o jogo inteiro. Ele percebeu que a dinâmica ia ser essa, você ia precisar que o seu meia fosse uma dupla de ataque, e aí pelo menos nesse ponto ele corrigiu, porque ele tira o Giai para colocar o Maurício. Ele tira o Giai para colocar o Maurício, que é um jogador que sabe fazer essa função de segundo atacante, né? E aí o que a gente pensa? Beleza, ele vai subir o Maurício para ser essa dupla do Flaco, vai voltar o Andrés pro meio campo, certo? E aí você vai ter o Emiliano fazendo a saída de bola aqui a 3, ó. O Arthur numa ala, o Alan no outro, aí você consegue ter, ó, o Arias aqui por dentro. O Arias aqui por dentro, ou o Arias na dupla de ataque com o Maurício por aqui, ou o Arias de um lado, o Maurício do outro e o Flaco aqui num 3-4-3. Você imagina isso, né? Soluções diferentes, criativas. Mas essa solução do Abel, ele encaixou no mesmo 4-4-2 de sempre. Aí o Alan fica de ponta, Emiliano na lateral direita, Arthur na esquerda, Gomes, Murilo, Andréas, Marlon, Arias na outra ponta, Maurício e Flaco Lopes no ataque. Ele faz uma substituição que parece ser ousada, de deixar o Alan de lateral, de ala, mas na final das contas é o mesmo 4-4-2 de sempre, que ele parece que só sabe trabalhar nessa formação. Quando ele tinha um 4-3-3 interessante nas mãos, toma o gol, ele desiste rápido, e aí ele volta pro 4-4-2. Aí ele entende que 4-4-2 com a formação que tava não ia dar certo, e aí ele muda algumas peças, parece que vai mudar a formação, mas ele mantém o mesmo 4-4-2 com outras peças. E aí ele bota o Emiliano aqui, que quando era o Giai, aqui na ponta, na lateral, o Alan trazia pra dentro, ele vinha muito por dentro hoje, o Giai ainda ia pra linha de fundo. Não cruzou muito hoje, ele tá entendendo que ele não tem que ficar cruzando toda hora porque ele erra, então pô, ele ia pra linha de fundo e tocava de lado, teve uma bola que ele até colocou no pé do Flaco, o Flaco perdeu o gol. Giai fazia um bom jogo, boas ultrapassagens, mas ele perdeu o Giai pra botar o Emiliano, que não fazia uma ultrapassagem. O Alan ia vir pra dentro, o Emiliano não ia. Então, você perde essa jogada de ultrapassagem e deixa o Alan muito aqui aberto pela ponta. E aí, onde que tá? Meu Deus do céu, cara. A loucura que faz o Abel. O Alan tava bem no jogo, cara. Ele tava driblando bem aqui por dentro. E aí, esse jogador aqui, o 35, se eu não me engano, o Chaparro, ele saiu lesionado, entrou um lateral esquerdo inexperiente, que é o terceiro reserva da lateral esquerda dos caras. Entrou mal, entrou sentindo. O Alan começou a ganhar todas dele. Todas. Até que tem um lance específico que nem é o Alan, né? O Alan faz o facão por dentro e o Flaco cai por aqui. E esse cara toma um amarelo. Esse cara, esse lateral esquerdo que tava sentindo o jogo, ele estava amarelado, tava perdendo todas pro Alan. Era questão de tempo pro Alan cavar o segundo amarelo dele. Mas no lance seguinte do amarelo, o que o Abel faz? Ele inverte o Alan com o Arias. E aí ele mata o jogo do Alan, que o Alan não vai bem pelo lado esquerdo. O Arias, que já não tava muito bem pelo lado esquerdo,
também não vai muito bem pelo lado direito, ele não acelera, perdeu todas, então ele conseguiu matar os 2 pontas do Palmeiras, tanto o Alan quanto o Arias, sem a menor necessidade, porque o Alan tava bem, era só manter. Mas ele precisou mudar, sabe-se lá por quê, e matou o jogo. E aí ele percebendo que, beleza, ele corrigiu o problema do Andreas na frente, mas ele criou um problema com o Emiliano, o que ele faz? Aí é pra desistir da vida, né, cara? Ele bota o Paulinho. E no que ele bota o Paulinho, dá pra ouvir na transmissão que ele fala, é 3-6. O que é esse 3-6? Ele mantém Gustavo Gomes, Murilo e Marlon Freitas na saída de bola. O Andreas, a início, ele ainda tá aqui. Ele tá aqui por dentro, o Paulinho vem por aqui, John Arias baixa aqui. Maurício por aqui. Alan e Arthur. Esse é o 3-6 que o Abel pediu. Ele queria muita gente no meio campo. E só o Flaco lá na frente. Não adiantou de nada. E aí ele percebeu que não ia dar. Avançou o Alan, obviamente. Ele tira o Andreas Pereira pra... Meu Deus do céu, cara. Que loucura as substituições do Abel, cara. Ele tira o Andreas Pereira pra botar o Evangelista. O Andreas já tava sentindo. Mas ele tira o Alan pra colocar o Luigi. E aí o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Tem o Evangelista no lugar do Andreas. Que fazia até sentido pelo cansaço, talvez, ó. E não mudou muito taticamente. Então ele colocou o Evangelista aqui. Levou o Maurício um pouco mais pro ataque por aqui, ó. O Maurício não, levou o Arias um pouco mais pro ataque. Deixou o Maurício aqui numa trinca de meio. O Gustavo Gomes virou um ala praticamente pela direita. E aí o Paulinho ficou aqui buscando o jogo. É quando ele coloca o Luigi aqui, que é o 31, né, se eu não me engano. O Palmeiras fica nessa formação. Nesta quimera. Marlon Freitas vinha fazer a saída de bola e subia. No que ele subia, o Paulinho subia pro ataque. E aí o Palmeiras ficava nesta quimera aqui, ó. Nessa zona aqui, ó. Essa foi a zona que ficou o Palmeiras. Quando precisava baixar, o Gomes baixava e o Arias virava esse ala. O Arias acabou fazendo um pouco essa ala. Então o Palmeiras ficou essa quimera aqui, não conseguiu criar nada. E graças a Deus, nós tivemos um resultado que nos ajudou, porque o Palmeiras foi incompetente, o Palmeiras foi extremamente incompetente, mas graças a Deus tivemos o tropeço do Júnior Barranquilla, do Sport Cristal contra o Júnior Barranquilla, e com isso, graças a Deus, repito, graças a Deus, o Palmeiras ainda está em segundo e não vai classificar em primeiro. Porque se ele vence o Júnior Barranquilla em casa, ele vai para 11 pontos. Se o Cerro empatar, o Cerro também vai para 11. E o Cerro ganha no confronto direto. O Cerro vai passar em primeiro. Dito isso, o Cerro vai ganhar em casa. O que o Palmeiras fez hoje é uma vergonha. O que os jogadores fizeram é uma vergonha. O que o seu técnico fez com as substituições é uma vergonha. Hoje é uma vergonha, uma noite para ser esquecida pelo Palmeiras. O Palmeiras que tinha tudo para passar em primeiro ainda hoje. Se ele ganha esse jogo, o Palmeiras tinha se classificado em primeiro. O Palmeiras estaria com 11 pontos, ele estaria classificado em primeiro. Essa derrota vexatória colocou o Palmeiras numa situação que ele muito dificilmente vai passar em primeiro. Parabéns aos envolvidos. Oitavas de final de Libertadores, o Palmeiras pode pegar Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Boca Juniors, Mirassol. Mirassol não tem tanto peso, mas é um time brasileiro. Parabéns aos envolvidos. O Palmeiras consegue ter um jogo ridículo, com erros e mais erros de Abel Ferreira, erros dos jogadores também, obviamente, mas hoje eu boto muito na conta das substituições do Abel, tá? Que venho falando há um tempo. Ele, para criar uma estratégia, às vezes ele cria uma boa estratégia pro jogo, mas quando o jogo oferece dificuldades para ele, desafios para ele, ele costuma errar. E ele tá errando demais quando o jogo traz esses desafios para ele. Quero saber a opinião de vocês, desculpa o tom negativo do vídeo, mas é o que tem para hoje, né, mano? Deixa aí a opinião de vocês. Tamo junto e avante,